Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: haverá reaproximação? Vamos tentar descobrir se essa pessoa tenta aí se reaproximar da gente. Gente, estou falando reaproximação e não reconciliação, tá? Se sair reconciliação aqui também eu falo para vocês, mas a princípio se vai haver uma reaproximação. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino, e a opção número 2, o quartzo verde. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se haverá uma reaproximação. Opção número 1, citrino. Opção número 2, quartzo verde. Parem, respirem fundo. Vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Vamos ver. Embaralhado. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. Gente, eu vou precisar daqui das demais cartas para entender essa morte, né? Porque a morte ela é uma carta que fala de mudanças e transformações. Essas mudanças e essas transformações podem ser o quê? Vocês estão afastados e tem aí uma reaproximação. Ou a morte também ela está podendo vir aqui num sentido de finalização de ciclos. Então uma parte pode ter uma reaproximação, outra parte pode ter acabado definitivamente essa história. Então vamos tentar entender essa morte com as demais cartas, tá bom? Então vamos lá. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Embaralhado. Haverá reaproximação para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de paus, as de paus, 4 de ouros, 9 de ouros, 8 de copas, temperança e a carta do corte é um rei de ouros. Gente, aqui é muito forte para que haja uma reaproximação, tá? Até com uma mudança de postura da pessoa. Porque a gente começa o jogo com a carta da morte. Como eu falei para vocês, muitas podiam significar finalização ou uma transformação da situação. Só que eu começo o jogo com um 8 de paus. O que é o 8 de paus? As flechas do Cupido. É a carta mais rápida que nós temos no tarô.
Então é uma carta quase que de imediato, né? A gente fala em até 30 dias, mas geralmente acontece antes de 15 até. O oito de paus, ele fala muito da gente se comunicar, porque ele é uma carta de comunicação. Ele fala de paixão, desculpe, ele fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas sobretudo é uma carta de comunicação. A carta mais rápida que a gente tem no deck. Então é muito forte aqui para que venha uma mensagem, para que venha uma comunicação, para que venha uma procura, tá? Então uma reaproximação aqui é muito forte a possibilidade. Só que em seguida eu tenho um as de paus. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, iniciar ou reiniciar algo. E o as de paus fala da gente começar ou recomeçar algo baseado na paixão, no desejo, na vontade, na intensidade aqui existente. Então é muito forte aqui não só uma reaproximação, como também uma reconciliação. E provavelmente essa pessoa vem transformada, essa pessoa vem mudada aí, tá? A morte fala muito de mudanças, né? E essa pessoa fecha com a carta do corte como um rei de ouros, aquela pessoa que vem ofertando, querendo ofertar algo mais estruturado, algo mais sério, algo mais real, algo mais verdadeiro. Em seguida desse as de paus, eu tenho um 4 de ouros. O 4 de ouros da carta do avaro, né? A carta do apego. A gente ali muitas vezes se sente ligado, conectado ao outro. Muitas vezes a gente tem até uma sensação meio que de posse, meio que de domínio, né? É meu, me pertence, tá no meu caminho. Essa sensação de ter um certo domínio sobre a pessoa, um sentimento, literalmente um sentimento de posse sobre o outro, tá? Então cuidado com esse tipo de energia, porque não é uma energia legal, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Então é uma energia que a gente tem que tomar cuidado. A gente não é dono do outro da mesma forma que o outro também não é dono da gente. Então cuidado com essa sensação de posse que pode estar existindo aqui, tá? Em seguida desse 4 de ouros eu tenho um 9 de ouros. O 9 de ouros é a carta do amor próprio, né? Então é o que eu sempre falo para vocês. Vocês querem ser amadas? Se amem. Querem ser respeitadas? Se respeitem. Querem ser priorizadas? Se priorizem. Não adianta a gente ceder para tudo, não adianta a gente querer aceitar tudo que é proposto pelo outro com medo de perder. Gente, a gente não perde aquilo que a gente não tem, a gente precisa se conscientizar disso. As pessoas acabam muitas vezes cedendo numa série de situações com medo de vir a perder alguma coisa. Se aquilo é seu, você não vai perder, tá? E se aquilo não lhe pertence, um afastamento ou não, vai continuar no mesmo. Então parem também de colocar o outro como prioridade. Parem de colocar o outro ali num pedestal e comecem a assumir vocês uma postura maior de amor próprio. Porque o 9 de ouros fala, sobe no salto. E por mais que o pé possa doer, por mais que o pé possa machucar, se mantenha nesse salto. Porque dessa forma você vai mostrar para o outro a forma com que você quer ser respeitada, a forma com que você quer ser tratada, né? Então a gente tem que nos valorizarmos para que o outro também nos valorize. E o 9 de ouros ele está pedindo muito isso aqui. É o momento de vocês literalmente subirem no salto. Não aceitarem menos do que aquilo que vocês acreditam que vocês mereçam. Porque o outro vai nos dar aquilo que a gente permite que ele nos dê, né? Então, mudem também a postura de vocês diante da situação. Em seguida, a gente tem aqui um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção, com sentimento. Porque o 8 de copas, a pessoa dá as costas a uma situação e segue adiante, mesmo com emoção, mesmo com sentimento. Então vocês estão aqui afastados, mas a emoção, o sentimento não foi abalado, não foi mexido. Então continua o sentimento aqui existindo. Continua o sentimento aqui vivo, tá? E em seguida desse 8 de copas eu tenho a carta da temperança. A temperança é uma carta muito bonita, né? Vocês não gostam, reclamam que ela é lenta, que não sei o quê. Mas a temperança, ela traz equilíbrio para as coisas. Ela traz uma harmonização para as situações. À medida em que as coisas estão harmonizadas e equilibradas, elas podem fluir e acontecer de uma forma muito mais interessante,
de uma forma muito mais gratificante também. Então a temperança, ela fala assim pra gente: calma que eu tô trabalhando, eu tô agindo, eu tô equilibrando, eu tô arrumando aqui as situações. A própria espiritualidade tá ajudando, a própria espiritualidade tá fazendo ali o que ela pode para que as coisas aconteçam, fluam e se façam da melhor forma possível. A nossa carta do corte é um rei de ouros. O que é o rei de ouros? O rei de ouros é aquela pessoa que vem para ofertar uma estabilidade, uma solidez, que vem em busca de algo mais sério, mais concreto, mais verdadeiro, mais real. Então, provavelmente, aqui, além de uma reaproximação, existe a possibilidade, sim, de uma reconciliação e de uma forma até mais estruturada, ou pelo menos a mudança de postura dessa pessoa. Olha a morte aqui, trazendo transformações diante da situação. Porque pode ser uma relação que vocês só ficavam, ou uma relação que mesmo vocês ali, tipo namorando, esse tipo de coisa, a pessoa não parecia estar assim, se entregando muito. Esse tipo de coisa pode mudar, esse tipo de coisa pode se transformar, e essa pessoa se apresenta de uma forma mais concreta, de uma forma mais firme diante das coisas, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo verde. Vamos lá? Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Embaralhado. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do carro. O carro é uma carta que fala de ação, de movimento, de paixão, de desejo, de intensidade. Só que o carro fala também que a gente tem que manter o controle da nossa vida. A gente tem que conduzir também a nossa vida para onde a gente acredita que ela deva ser levada. Porque o carro é uma carta que fala muito do nosso livre-arbítrio, né? Porque nós somos o motorista desse carro. E nós temos nas mãos as rédeas dos animais. Então a gente escolhe ir para a direita e para a esquerda, em frente, rápido e devagar, enfim. A gente não tem também que colocar na mão do outro o poder sobre a nossa vida. Então a gente também tem que se posicionar. O carro pede para sair um pouco também da passividade e se posicionar também diante da situação. Vamos ver com as demais cartas. Mas por essa carta, para quem não está bloqueado, para quem não está brigado, esse tipo de coisa, se quiser se movimentar, aparentemente pode. Vamos ver com as demais o que nos fala aqui a respeito da situação, tá? Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente.
Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Haverá reaproximação para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de paus, papa, 5 de ouros, rei de paus, rainha de copas, torre. E a carta do corte é um 9 de espadas. Gente, essa pessoa pensa muito em vocês, tá? Aqui a chance de uma reaproximação é muito forte, é muito intensa, tá? Tanto aqui a gente começa com a carta do carro. O carro é uma carta de movimento, tá? Só que a gente abre o jogo com um 6 de paus. O que é o 6 de paus? É a carta da vitória, do sucesso, do triunfo, da conquista, da paixão, do desejo, do tesão, só que é a volta do cavaleiro. O 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. Então a gente pergunta se vai haver uma reaproximação e sai uma carta que fala da pessoa voltando, né? A pessoa não está indo, a pessoa está voltando, então é muito forte aqui que exista uma reaproximação, é muito forte que essa pessoa tente aí uma aproximação. Deve vir mensagem em pouco tempo. Eu tenho o Papa aqui no jogo. O Papa é uma carta de comunicação, né? Só que o Papa também é uma carta que fala muito de crenças limitantes, tá? O que poderiam ser essas crenças limitantes? Pode ser uma diferença de idade, cultural, racional, pessoas do mesmo gênero, uma distância geográfica que existe aí entre vocês, enfim. Pode existir aí N fatores que dificultem para esta pessoa, devido às crenças limitantes que ela tem, uma reaproximação aí, tá? Mas é muito forte que essa reaproximação aconteça. Essa pessoa provavelmente não está passando ali os melhores momentos da vida dela. E vocês provavelmente também não. Porque a gente tem aqui um 5 de ouros. E o 5 de ouros é a carta da carência, da sofrência, da falta, da escassez. É uma carta que fala que a gente pode estar tendo problemas financeiros ou no trabalho, ou a nossa vida tá ali meio desconstruída, tá? Porque eu tenho uma torre aqui embaixo. Então, o 5 de ouros fala que essa pessoa não tá passando ali pelos melhores momentos dela. Só que em seguida desses 5 de ouros eu tenho um rei de paus. O rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Uma pessoa cheia de paixão, cheia de vontade, querendo ali se movimentar. E o rei de paus, ele age muito na impulsividade. Ele age ali muito no calor do momento, tá? Gente, pode ter até casos de triângulo aqui também. Porque a gente tem o Papa é uma carta que fala de crenças limitantes. Então essas crenças limitantes pode ser sim um envolvimento ou uma outra relação, pode também, tá? E eu falo isso porque vocês vêm como uma rainha de copas. Ser vista como uma rainha de copas é muito interessante, porque ser vista como uma rainha de copas é como a gente vê a pessoa que poderia ser efetivamente o amor da nossa vida. Só que em casos de triângulo, por exemplo, a rainha de copas nunca é oficial. Ela sempre é a terceira perna do triângulo, porque ninguém vai correr o risco de perder alguém que literalmente ama em busca de uma aventura. Então, em casos de triângulo, a rainha de copas sempre é a terceira perna do triângulo. Então, pode existir aqui também muitos casos de triângulo que estão envolvidos, tá? Mas provavelmente essa pessoa vai agir na impulsividade, porque o rei de paus, ele age muito na impulsividade, né? Ele age muito ali no calor do momento. Então existe sim grandes chances de uma reaproximação. Essa pessoa tem sentimento por vocês, da mesma forma que vocês gostam dela, ela gosta de vocês. Porque a rainha de copas é a única carta que fala de sentimentos compartilhados, né? O que vocês sentem pela pessoa, a pessoa também sente por vocês. Então a gente percebe que existe emoção, que existe desejo, que existe vontade. Só que eu tenho em seguida da rainha de copas, eu tenho a carta da torre.
E a torre também não é o bicho papão que todo mundo tenta passar pra gente, não. A torre é uma carta de desconstrução, de rompimento, de finalização, mas a torre nos fala o seguinte: tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de algo concreto, a gente pode colocar novamente em pé. A gente pode novamente reconstruir. Então, se vocês construíram o relacionamento de vocês em cima de algo sólido, vocês vão ter a oportunidade de reconstruir, de reerguer essa situação. Se vocês construírem em cima da areia, sem base, sem fundamento nenhum, sem amor, sem respeito, sem cumplicidade, a tendência é que isso acabe. E aí é um livramento, não é um castigo, tá? Então, mas só que a torre, ela vem aqui muito no sentido de quebrar expectativas. Então eu acredito sim, gente, numa reaproximação, mas eu não acredito ainda numa reconciliação. Essa pessoa pode ligar, vocês podem conversar, vocês até podem sair, mas eu não tenho cartas, vocês sabem que eu não vou mentir o que sai no jogo, de uma retomada de situação, de vocês aí voltando a um relacionamento, pelo menos a princípio, tá? Então uma reaproximação tá muito forte para acontecer, mas reconciliação eu ainda não tenho aqui no jogo. Pode ligar, vocês podem voltar a conversar, podem até sair, mas sem assumir, sem vincular nada mais estruturado, tá? A nossa carta do corte é um 9 de espadas. O que é um 9 de espadas? É o tormento da mente. Vocês estão pensando muito nessa situação, da mesma forma que essa pessoa também está pensando muito na situação. Só que essa energia é uma energia de estagnação. Ela dificulta que as coisas fluam, que as coisas aconteçam, que as coisas se façam. Então tente quebrar essa energia. Quando começou a pensar muito na pessoa, vai arrumar alguma coisa para fazer, sei lá, vai molhar uma planta, vai dar uma volta no quarteirão, vai dar banho no cachorro, se não tiver cachorro, dá banho no gato do vizinho, sabe? Enfim, arrumem algo para tirar o foco também da atenção de vocês. Porque quando a gente foca muito numa situação, a gente trava as energias. E uma vez que essas energias estão travadas, para elas se fazerem é muito mais difícil, para elas circularem demora muito mais. E dessa forma tudo fica parado, tudo fica estagnado, tudo fica ali preso diante das coisas. Então vocês também têm que contribuir para não pensar tão obsessivamente na pessoa. O 9 de espadas é uma energia que age muito à noite, né? À noite é quando ela piora, porque durante o dia a gente tem ainda fazeres, faz isso, faz aquilo, tá trabalhando, enfim, a gente distrai um pouco a mente. À noite é quando geralmente ela pega mais. Então, sei lá, vai jogar um joguinho no celular, vai dar uma volta, liga para uma amiga, faça qualquer coisa para desvincular esses pensamentos tão fortes. Vocês vão ajudar para que as coisas se façam aqui também mais rapidamente, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe em vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.